Oi, pessoal! Para quem tá aí na reta final da graduação, só de ouvir a sigla TCC já dá um frio na espinha, não é verdade? Aquela sensação de estar diante de uma página em branco, nossa, chega a ser paralisante. Mas e se existisse um mapa para essa jornada? Um passo a passo que ajuda a transformar essa ansiedade toda em um projeto de pesquisa bem estruturado? Pois é, exatamente isso que a gente vai ver agora. Vamos juntos desvendar esse caminho do começo ao fim. Essa pergunta de R$ 1 milhão, né? Por onde eu começo? Qual é o primeiro passo quando tudo que se tem é uma folha em branco e, sei lá, 1 milhão de ideias? Ou, às vezes, nenhuma. E o primeiro ponto que a gente precisa entender é este. Se sentir perdido no começo é super normal. Dar a partida é quase sempre a parte mais desafiadora. Mas a boa notícia é que existe um método, sabe? Um caminho lógico que a gente vai seguir junto a partir de agora. Então vamos lá. Nossa primeira etapa é achar o foco. É aqui que a gente sai daquela ideia meio geral, meio vaga, e chega em algo concreto e o mais importante, algo que dá para pesquisar. E aqui já vai a primeira dica de ouro. Não adianta tentar achar o problema de pesquisa logo de cara. É melhor começar com algo mais amplo, um tema. Pensa nisso como uma grande área que desperta curiosidade. É importante lembrar que a paixão pelo tema é o que vai dar gás para seguir em frente durante toda a jornada. E para descobrir esse tema, a reflexão é a chave. Vale se perguntar: sobre o que eu realmente gostaria de aprender mais? Quais matérias ou assuntos mais me prenderam a atenção durante o curso? Sabe, alguma experiência de estágio ou algum projeto que acendeu aquela luzinha de interesse? Olha só estes exemplos aqui. São temas bem amplos, grandes áreas de estudo, né? Inteligência artificial na administração pública ou motivação de servidores. Percebe que, por enquanto, são só pontos de partida, ainda não tem um foco específico. São como um convite para começar a explorar. Ok, com um tema em mente, o próximo passo não é escrever, é ler. Chegou a hora de mergulhar de cabeça numa leitura exploratória para entender o terreno. O que já foi dito sobre esse assunto? Quem são os autores mais importantes? Quais são os debates que estão rolando agora? O objetivo aqui tem 3 partes. Primeiro, aprofundar o próprio entendimento. Segundo, mapear o que a ciência já sabe sobre isso, para não ficar reinventando a roda. E terceiro, que talvez seja o mais importante, identificar as brechas, aqueles ângulos e caminhos que ainda não foram muito explorados. É nessas brechas que a sua pesquisa pode realmente se destacar. Depois de ler e explorar, a mágica começa a acontecer. É o momento de delimitar, de afunilar as coisas. Um tema muito amplo é impossível de pesquisar. Agora, um recorte bem feito, essa é a chave para um projeto que funciona. A pergunta aqui é: onde, quando, com quem ou sobre qual perspectiva específica esse tema vai ser analisado? E este exemplo ilustra o processo perfeitamente. A gente parte de algo bem genérico, como motivação no setor público, para algo super específico e concreto, a motivação de professores da rede municipal de uma cidade específica. Agora sim, a gente tem um objeto de estudo que pode ser investigado de verdade. Com o recorte definido, a gente já pode começar a construir o coração da pesquisa. Vamos transformar essa ideia focada em perguntas e objetivos bem claros. E agora a gente chega no ponto central. O problema de pesquisa é tipo a bússola que vai guiar o trabalho todo. Ele pega o recorte temático e o transforma numa pergunta, numa inquietação real que a pesquisa se propõe a responder. E o que faz um problema ser bom de verdade? Pensa nesse checklist aqui. Ele é específico? Está formulado com uma pergunta clara que dá para investigar? É algo que pode ser respondido através de pesquisa? E claro, está totalmente alinhado com aquele recorte que já foi definido. Então, se o problema é a pergunta, o objetivo geral é a declaração da missão. É dizer de forma bem direta o que se pretende alcançar ao responder aquela pergunta. A relação entre os dois é bem simples de construir. Olha só como a transformação é simples e elegante. A pergunta quais fatores influenciam se converte na ação analisar os fatores que influenciam. O objetivo sempre começa com o verbo de ação no infinitivo. Analisar, identificar, comparar, descrever é a promessa da pesquisa. Beleza. Então temos um recorte, um problema e um objetivo. Mas será que essa pesquisa é realizável? Agora vem o teste de realidade, a etapa que garante que o projeto pode de fato sair do papel. Chegou a hora de um checklist bem prático e honesto. É preciso se perguntar: existe acesso aos dados necessários? É possível aplicar os instrumentos como questionários ou entrevistas? O cronograma é realista para o tempo que se tem disponível? E, por fim, o tema se encaixa no escopo do curso? Ser honesto aqui vai evitar muita dor de cabeça lá na frente. Ufa!
Com todas essas etapas concluídas, a primeira conversa com quem vai orientar o trabalho se torna muito mais produtiva. A abordagem não é mais com uma ideia vaga, mas sim com uma proposta de pesquisa inicial, já pensada e bem estruturada. E essa proposta inicial deve conter estes 4 pilares: o tema geral de interesse, o recorte específico que o torna viável, o problema em forma de pergunta e o objetivo geral que declara a intenção do trabalho. Essa é a base sólida para começar qualquer conversa de orientação. Então, vamos recapitular tudo o que a gente viu. Este é o mapa, a sequência lógica que transforma aquela primeira faísca de curiosidade num projeto com um potencial enorme. Começa com o tema, Amadurece com a leitura, ganha foco no recorte, se transforma numa pergunta com o problema vira uma missão com o objetivo. e passa pelo teste de realidade na viabilidade. Cada passo constrói a base para o próximo. É uma construção sólida. E é importante guardar isso. Aquela jornada de centenas de páginas, a pesquisa complexa, a defesa, tudo, absolutamente tudo, começa com uma decisão bem simples: a de dar o primeiro passo. E agora, a pergunta final é essa. Depois de ver todo esse caminho, a questão volta para o início. Qual vai ser o seu tema? O que realmente desperta a sua curiosidade?